Boa tarde a todos vocês. É muito bom estar de novo conversando com vocês todos, porque o retorno que eu tive da semana passada, das histórias e das dicas que eu contei sobre como saber ler de uma forma em que a gente esteja conversando naturalmente, foi muito bom, muito receptivo. Eu recebi muita gente que eu não imaginei, confesso que me surpreendi com pessoas que curtiram, que compartilharam, que se inscreveram, e eu só espero que isso cresça. Aliás, eu quero dizer para vocês que esta semana eu estou oferecendo 30 livros para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas que, enfim, que leram a história, que ouviram a história da semana passada, que vão ouvir a história de hoje e me mandarem os seus desenhos. Eu vou mandar um celular para vocês, por enquanto eu não tenho para vocês poderem colocar no computador, mas eu vou mandar um celular para vocês, o número do celular para vocês, onde vocês vão colocar os desenhos que vocês vão fazer da interpretação da história que o livro traz. Lembra que eu já mostrei várias vezes para vocês que toda a história dos livros, todas elas têm uma folha para desenho para cada história. Então, assim, como vocês ainda não têm um livro, quem sabe mais para frente vocês se interessam em tê-lo também, em adquiri-lo também, mas por enquanto vocês não o têm, vocês fazem uma folha avulso, né? E aí vocês me mandem que os primeiros 30 que chegarem aqui vão receber um livro de presente. O livro ainda vai ser este, que é o que está na velha edição, que já foi esgotada. Mas os novos já estão prontos para serem editados também, que estão aqui. Livros da 5ª série, do 5º ano, livros do 2º ano, livros para o 3º ano e livros para o 4º ano. Esses são livros que têm as histórias que falam de acordo com a faixa etária compreensível a cada criança. Vai ser mais fácil que as crianças vejam esses livros de acordo com a faixa etária que elas têm. Muito bem, a história que eu vou contar para vocês hoje, ela não está neste livro, mas ela está num destes aqui. Eu acho que no 3º ou no 4º, se eu não me engano. É uma história verídica. Eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho muitas histórias que eu vivi com os meus alunos e que se eu fosse escrever um livro só dessas histórias, daria um livro de muitas páginas. Mas a história que eu vou contar para vocês hoje foi uma história que eu vivenciei com um aluno muito especial em 1987. Aliás, eu adoraria encontrá-lo, embora eu só saiba o primeiro nome dele. Chama-se Christopher. Ele tinha um irmão gêmeo que se chamava Henrique, e a única coisa que eu sei é que depois que eu saí da escola, que era o Plácido de Castro, onde eu estava, ele cursava a 2ª ou 3ª série, tinha 9 anos, que ele era o Christopher, o Henrique, irmão dele, gêmeo, e depois que eu saí da escola, eles também foram para a escola Floriano Peixoto, também saíram de lá. Se alguém conhecer o Christopher, que tem um irmão que é gêmeo, Henrique, quiser dar um retorno deles, eu vou ficar muito feliz. Mas por que eu vou falar do Christopher e resolvi colocar uma história real? Foram muitas as histórias que eu vivi com ele, né? Mas uma história que aconteceu que me marcou, para poder dizer que os alunos podem ser sim interativos, devem ser sim interativos em sala de aula, desde que com respeito, com educação, com bons modos, que foi o que aconteceu nessa história. O que acontece é que, durante todos os anos que eu vivi dentro da sala de aula, eu tinha aula de leitura diária. Isso era algo que não deixávamos de fazer em detrimento de qualquer outra matéria que eu não pudesse dar. Se tivesse uma atividade no pátio, que ia demorar praticamente a manhã inteira, que eu ia ficar na escola, mas sobrava meia horinha que a gente tinha que ficar dentro da sala de aula, nós íamos fazer a aula de leitura, interpretação e escrita. E sempre era uma aula muito dinâmica, muito gostosa, muito prazerosa. As crianças queriam ler, às vezes, até mais do que se podia ler, porque não dava tempo e tudo mais. E eu tinha um trato com eles, que era o seguinte: eu dava um texto, eu não tinha um livro de leitura como este que eu tenho agora, que os professores também podem usar, um livro só de leitura,
Eu não tinha, então eu pegava, procurava textos que fossem compatíveis com a idade deles e pedia então o seguinte, eles levavam o texto para casa e procuravam ler aquele texto no mínimo 3 vezes, em voz alta, porque quando a gente lê em voz alta, a gente aprende 3 vezes mais. Primeiro porque lê, ouve o que lê, consegue corrigir o que está errado e consegue retornar de forma certa e grava o que realmente a forma, a palavra que está certa. E esse era o trato que eu tinha com ele. Vocês estudam a leitura em casa. No dia seguinte, depois tinha a corrida dos carrinhos, tinha um monte de coisas que a gente fazia para tornar a leitura interessante. E eles cumpriam. Os meus alunos, felizmente, sempre cumpriam os tratos que a gente fazia, os acordos que a gente fazia no começo do ano. E um desses acordos era que eles deviam estudar diariamente, no mínimo 3 vezes, a leitura em casa, e depois ler para o pai, para a mãe, para alguém que quisesse ouvir. Eu tinha alunos que diziam, professor, eu não tinha ninguém lá em casa, eu li para o meu cachorrinho. Ótimo, que maravilha, o importante é que ele leu. Um dia, na aula de leitura, nós fazíamos variações da leitura de diversas maneiras, ou alguns queriam ler o texto inteiro, outros liam um parágrafo, outros continuavam o parágrafo, uns queriam ler metade da leitura, outro queria continuar o que ele tinha começado, e eu variava sempre de acordo com o que eles queriam para que fosse uma aula prazerosa, gostosa de se ter. E aquele dia nós fomos para a aula de leitura e eu comecei a pedir para alguém ler, o outro ler, e de repente eu chamei o Christopher. Eu disse, Christopher, pode continuar, porque eles deviam acompanhar a leitura de todos para continuarem no parágrafo que alguém tivesse começado, tivesse terminado, melhor dizendo. Muito bem, o Christopher pegou a folha de papel com o texto e começou a ler, e eu fiquei só ouvindo, e fiquei pensando, eu tenho que conversar com ele assim que terminar a leitura, e que foi o que eu fiz. Quando eu terminou de ler, eu falei para ele, Christopher, tu ontem não estudaste a leitura de tarde conforme nós combinamos. E ele falou para mim, olhou para mim e disse, professora, mas imediatamente respeitoso, ele era um aluno muito inteligente, ele era um aluno assim que me ajudava os outros, inclusive, porque para alunos muito inteligentes, nós temos que dar sempre atividade para eles fazerem, não são alunos que dão problema em sala de aula. Normalmente o aluno que dá problema em sala de aula é um aluno que precisa de sempre mais atividade para estar ocupado, para poder realmente não ter que fazer bagunça, como a gente diz. E o Christopher era assim, ele era um líder, ele era inteligente, ele era educado, mas ele é questionador. E quando eu disse para ele, Christopher, eu vou te dizer que eu acho que ontem tu não estudaste a leitura em casa. E ele imediatamente, esperto como era, inteligente como era, antes que eu pensasse em pensar o que ele ia dizer, ele me disse, professora, a senhora não pode dizer o que a senhora está dizendo, porque a senhora não passou a tarde comigo ontem em casa para saber se eu estudei a leitura ou não. Opa! Talvez qualquer outra professora tivesse posto ele para fora da sala de aula, né? Mas eu acho que não. Ele merecia uma resposta e ele estava certo. Eu não tinha passado a tarde toda com ele. Então eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, Christopher, eu vou reformular a pergunta. Eu tenho a impressão de que ontem tu não estudaste a leitura em casa porque tu não leste tão bem quanto costumas ler. Tu és um aluno que lê muito bem e hoje tu gaguejaste bastante. Ele olhou para lá com uma carinha de malandro, como ele sempre tinha, e disse, professora, mas a senhora tem razão, porque eu não estudei mesmo, né? Então vocês veem, pediu desculpe, mas a senhora tem razão. A mãe dele costumava dizer que eu era uma das pouquíssimas, se não a única pessoa para quem ele pedia desculpa, porque eu também o respeitava e pedia desculpa. Que é o que eu quero dizer para vocês com essa história? É muito bom que os alunos interajam. O aluno deve interagir desde que com educação, com respeito, com atenção, com delicadeza, com carinho, com afeto. Deve questionar, sim. Se não entendeu, se tem alguma coisa que ele não concorda,
Levanta a mão, pede para falar e realmente coloca a sua dúvida, que a professora vai dar com a máxima boa vontade possível. Tenho certeza disso. Então eu espero, assim, primeiro encontrar o Christopher. Segundo, espero que vocês tomem isso como exemplo para não ir com dúvidas para casa. Para que a professora possa também ver que ela cumpriu a sua missão dentro da sala de aula naquele dia. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem.